Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos na presença da doutora Nayara Barbalho, que é membro do Conselho Federal, que trata sobre o tema de autismo, é presidente da Comissão Paraense da OAB de Autismo e também membro do Estado que gera políticas públicas vinculadas ao autismo. Doutora, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo e conhecimento para engrandecer o podcast e levar informação que realmente modifica a vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Paulo, e eu espero que a gente consiga aqui hoje tirar muitas dúvidas e levar a gerar um conteúdo mesmo para a população. A pessoa correta para tirar a dúvida está na minha frente, né? Então, ou seja, só depende de fazer as perguntas corretas. Doutora, em questão estadual, o que você vê como evolução sobre a questão da normatização das leis aqui no estado para favorecer as pessoas com autismo? Olha, Paulo, o estado do Pará nos últimos anos, ele construiu, né, um conjunto de legislações e de ações em políticas públicas, porque não basta a lei, né, a gente tem que colocar ela em prática, que garantem direitos às pessoas com autismo e outras deficiências também. E essas legislações hoje, elas já viraram modelo, referência para o Brasil. Então a gente tem muito orgulho disso, sabendo o quanto que a gente precisa caminhar. Se você parar para pensar, o autismo, ele só foi considerado deficiência em 2012, com a Lei 9.764 de 2012, que a gente chama Lei Berenice-Piana. E é um tempo muito curto para que as leis sejam efetivamente cumpridas, efetivadas, para que cheguem em todo mundo. E então, até muito pouco tempo atrás, o autismo era praticamente invisível. Como é uma deficiência invisível, né? Você olha uma pessoa com autismo, você não sabe se ela tem autismo. E as políticas públicas eram invisíveis, elas não existiam, né? Então, graças a Deus, nos últimos anos, a visibilidade, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas para que a foto, para que o vídeo? É importante, sim, porque isso gera visibilidade. A gente vê vagas em garagem, exatamente. Quando a estação do carro, tu vê exatamente. Então, essa visibilidade começou a fazer com que as pessoas procurassem conhecer sobre o tema, procurassem aprender sobre o tema, procurassem isso em todas as esferas, tá? Gestores públicos, profissionais de setores particulares, famílias, né? Procuraram entender o assunto e hoje aqui no estado do Pará nós somos referência no eixo de legislações para as políticas públicas para o autismo. Doutora, como você chegou a se interessar pelo autismo? Foi uma coisa natural? Aconteceu algum fato na tua vida? Conte um pouco da tua história para chegar a trabalhar nessas três frentes que são muito importantes, que seria a questão da OAB nacional, OAB estadual, OAB nacional e as políticas de estado. Eu tive o meu terceiro filho em 2014 e quando foi em meados de 2015 para 2016, numa consulta de rotina com uma pediatra do SUS, inclusive, ela identificou alguns atrasos. Aí veja bem, eu, advogada, com pós-graduação, meu marido advogado, né? Foi a primeira vez que a gente ouviu a palavra autismo. Eu estou falando de 2015 e 2016, é muito pouco tempo atrás. 7 anos atrás. Então, ela falou, olha, ele tá andando na pontinha do pé. Aí eu falei, tá, olha aí, doutora, quer ser bailarino, ainda brinquei. E ela falou assim, mas... E ela começou a me fazer um monte de outras perguntas. E aí no final da consulta ela falou, olha, ele tá com alguns sinais de autismo. E você precisa levar ele num médico especialista, eu vou te indicar e tudo. E eu saí de lá... Autismo, que isso? Qual foi a tua reação assim? Como é que você eu fiquei completamente chocada. Fiquei, sabe, mas
mas ao mesmo tempo curiosa. E aí, quando eu cheguei em casa, e o meu marido sempre me acompanhava nas consultas de rotina, nesse dia ele não foi. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele, olha, a pediatra dele hoje, porque quando nasce o bebê, ele tem aquelas consultas periódicas, né, para acompanhar a vacinação também e tudo. E foi assim um choque. Eu lembro que o meu marido passou a noite inteira na internet, né? Ele não dormiu aquela noite e foi assim quase que um momento de luto, né? E eu costumo dizer que é um momento de luto, porque é o luto do filho esperado, o que é uma bobagem, porque nenhum filho é como esperado, entende? Eu tenho outros 2 filhos. Eu sempre digo isso, os nossos filhos são como eles são, não adianta. E a gente projeta, né, que meu filho vai ideal, ser, né, o melhor, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. E então, quando você recebe um diagnóstico, ainda não foi, na verdade, um diagnóstico fechado, mas ela deu sinais, né, ali, a gente viveu um luto. Nossa, ele não vai ser independente, o que vai ser, enfim, da gente, da nossa vida. E quem conseguiu aceitar melhor essa situação? Você ou teu marido foi iguais? Olha, eu vou ser honesta com você, o meu marido sentiu mais. Talvez por ser o único filho dele. Eu acho que cada pessoa, ela tem uma forma de viver uma dor, né? Então, eu acho importante, eu estou perguntando porque provavelmente várias pessoas já passaram por essa situação ou irão passar por uma situação semelhante. E isso é reconfortante, né? Saber que a pessoa já superou essa situação. Então, cada um tem uma forma de viver. O meu marido, ele ficou muito triste, ficou muito arrasado, e eu fui buscar entender, fui buscar estudar. Então eu fiz uma especialização em autismo. Então aquilo foi a forma da gente lidar com a situação, né? E eu fui buscar também apoio, que é muito importante dizer, rede de suporte. Então na verdade, o meu trabalho, ele começa em movimentos sociais, porque foi através de grupos de mães, de familiares, que eu comecei ali a entender, né, o que vocês estão vivendo, como é agora, qual é a rede que atende, E ali eu fui vendo, aprendendo, e ao mesmo tempo comecei essa especialização, que havia uma desassistência gigantesca para o atendimento da pessoa com autismo. Tava todo mundo perdido, tava todo mundo no mesmo barco, tava todo mundo tentando ali uma se apoiar na outra. E isso foi em 2016, então eu comecei a participar. Eu fazia caminhadas, passeatas, movimentos na praça, junto com essas famílias, grupos, reuniões. Por que o autismo conseguiu um espaço tão grande, um período tão curto, né? Porque era um tema tão pouco debatido, talvez até mesmo desconhecido, e como você mesmo disse, em 6, 7 anos já tem um espaço muito grande, não só na mídia, como em questões sociais, igualzinho a própria vaga numa garagem, você chega no shopping, vai ter a vaga exclusiva para o autismo. O que você acha que se deu a essa roupagem tão rápida, Olha, tão forte? A minha perspectiva eu não posso deixar de falar aqui do estado do Pará. A minha perspectiva é que o estado do Pará abriu portas, sim, e mostrou que é possível a gente ter centros de atendimento de qualidade, políticas públicas de qualidade. Mas, obviamente, que eu preciso também dizer que as últimas pesquisas, inclusive a última pesquisa que a gente teve foi em 2022, mostra que nós temos 1 a cada 36 pessoas com autismo no mundo. Então pode ser o número. Então, para você ter uma ideia, uma comparação, essa mesma pesquisa mostra que nós temos 1 a cada 700 pessoas com síndrome de Down. Para o autismo é 1 a cada 36. Então, mas você conhece instituições que atendem pessoas com síndrome de Down. Uma APAE, por exemplo, é uma instituição nacionalmente, mundialmente reconhecida. Quais são as instituições que você conhece fortes para o autismo? Não tem. Então,
esse dado alarmante fez com que as pessoas começassem a cobrar as políticas públicas. Tipo assim, olha, que isso, entende? Vocês não vão se responsabilizar por isso? Vocês não vão, cada um, fazer sua parte? Cadê o cumprimento da legislação? Mas quando você diz autismo, salvo engano, existe vários graus de autismo, isso, né? O autismo, ele é um espectro, né? Então, eu tenho desde um nível 1 de suporte, que é aquele autista que a gente fala funcional, ele se comunica bem, ele tem algumas questões, sim, de socialização, até um nível 3 de suporte, que é aquela pessoa com autismo que precisa de muito suporte, ele não se comunica, ele tem DI, que a gente fala que é deficiência intelectual, né, associada, porque nem toda pessoa com autismo tem deficiência intelectual, ela tem o cognitivo dela preservado, ela só tem algumas questões sociais e de comunicação importantes. O déficit de atenção é uma das características das pessoas com autismo? O déficit de atenção, ele é uma das comorbidades muito associadas ao autismo, como é a epilepsia, com outras questões. Por exemplo, o meu filho, ele tem o autismo laudado e também tem o TDAH, que é o transtorno, né, da hiperatividade e o déficit de atenção. Então, eles são, sim, muito associados. É muito comum ter as duas coisas. Como também eu conheço muitas pessoas que têm síndrome de Down e autismo. Essa eu não sabia. Então, uma coisa não impede a outra. E dependendo do nível que ela está dentro do espectro, por isso que é muito complicado essa implementação de política pública, porque nenhum autista é igual ao outro. Apesar de terem características comuns ao autismo, né, que é problemas de comunicação, a questão da interação social e o hiperfoco e movimentos repetitivos, né? Essas são as 3 principais características da pessoa com autismo. Mas como ela é um espectro, isso varia muito de um para o outro na sua intensidade, e isso também nos dificulta um pouco a implementação de políticas públicas, porque eu não tenho o mesmo atendimento que eu tenho que dar para um autista de nível 1 de suporte do que para o nível 3, por exemplo, entende? São lugares diferentes, é um nível de apoio diferente. Então, essa é a complexidade, digamos assim, do autismo. Mas é possível, é possível, e a gente tem como provar que é possível, sabendo das dificuldades e das responsabilidades de todo mundo. E quando eu falo todo mundo, eu estou falando políticos, gestores, profissionais liberais, famílias, né? Isso aqui que a gente está fazendo é uma responsabilização, porque você está puxando para a área jurídica, né? Quais são as nossas responsabilidades enquanto operadores do direito, né? Então, acho que todo mundo tem que saber o seu papel para que a roda gire bem. Entendi. No caso do estado do Pará, você pode falar quais foram a evolução especificamente do estado? Fala assim, eu acredito que não tinha nada de norma, poderia ter algum decreto, alguma coisa, mas eu acredito normativamente não era desassistido, vamos dizer assim. Era. Como que se deu essa evolução e o que temos hoje de fato no estado do Pará? E se você teve algum apoio do prefeito, do governador, como que está a questão política de envolvimento com a questão do autismo? Em 2019, quando o governador assumiu, né, o primeiro governo, eu estive com ele logo na primeira semana e falei para ele sobre a causa do autismo. E imediatamente ele criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho era para que a gente conduzisse uma legislação, no caso a primeira, né, que criou a Lei 9.061. Antes disso não tinha nada? Não tinha. Antes disso, o que a gente tinha era uma rede comum que atendia todo mundo. Não tinha nem um decretozinho ali para falar sobre autismo? Não tinha. Nada. A gente foi buscar isso. Então, esse grupo de trabalho, nós estruturamos a Lei 9.061. Essa Lei 9.061, ela cria a Política Estadual de Proteção aos Direitos da Pessoa com Autismo, aqui no estado do Pará, baseada em evidências científicas. Isso é muito importante, porque já fecha no que deve ser o atendimento. E
também cria uma coordenação estadual, que até então não tinha nenhum lugar que centralizasse as demandas, né, das pessoas com autismo. Então, essa coordenação foi criada dentro da Secretaria de Saúde do Estado, onde hoje eu estou como coordenadora. Então, a partir de 2020, que é onde foi publicada a legislação, nós começamos a implementar uma série de outras legislações e também de ações e projetos. Só para você ter uma ideia. Mas qual o papel da coordenação efetivamente? Quais são os seus papéis desenvolvidos por ela? Tem vários, mas, por exemplo, vou te dar os principais. Implementar o orçamento nas legislações orçamentárias do Estado, porque não tinha nada voltado para essa área. Então, PPA não tinha recurso. Sem recurso não se faz nada. Entendi. Então, a gente tinha que alocar recursos, destacar do plano de governo num programa, num projeto e colocar na lei orçamentária. Criar os projetos, né? Não só projetos de lei, mas também ações de execução. Efetivos, que pudessem abrir mais vagas de atendimento, capacitar profissionais, criar a carteira de identificação, isso tudo a gente foi fazendo. Porque só a norma, assim, os procedimentos para desenvolver. Exatamente. Então, a partir daí, da criação da coordenação, só para você ter uma ideia, isso aconteceu em 2020. A lei, ela foi implementada em maio de 2020, no meio da pandemia, que ela foi publicada. Tanto que eu lembro que quando o governador fez a publicação, né, do decreto e me fez a nomeação, e eu sou servidora pública concursada do Estado, mas eu sou concursada da Agência de Regulação e Controle de Serviços, da ARCOM. Então eu fui cedida para assumir esse cargo. E quando o governador deu essa missão, eu pensei, meu Deus, no meio de uma pandemia que o mundo inteiro não esperava, que todos os olhares estão voltados para isso, como que nós vamos implementar uma política pública? Quem vai querer saber de autismo, né? Agora dessa todo mundo tá brilhado, todo mundo focado enfim, na pandemia. E aí o que aconteceu? Em dezembro de 2020, nós conseguimos já inaugurar o primeiro centro em Belém, com 300 vagas. O que esse centro fornece? O que é esse centro? Ele é um centro que está dentro da reabilitação, da rede de reabilitação para pessoas com deficiência, e oferece atendimento médico e multidisciplinar. O que significa isso? Que lá eu tenho um pediatra, neurologista, psiquiatra, tenho psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, uma série de profissionais que fazem um atendimento para essas pessoas. E as pessoas que estão nos ouvindo e que queiram ter acesso a esse serviço, qual o procedimento que eles devem adotar? Isso, existe uma rede estabelecida pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, para o atendimento da pessoa com autismo. E essa rede começa pela atenção básica. Deveria, né? Vamos falar de modo real, deveria começar pelas unidades básicas. Então, as unidades básicas, ela tem que ter uma equipe multidisciplinar em todas elas. Ela tem que ter pediatra, ela tem que ter neurologista, ela tem que ter toda essa equipe. Se o caso for um caso que exija média e alta complexidade, aí sim ele é encaminhado através da regulação, porque esses serviços são eles que demandam vaga para os centros de reabilitação. Então, os centros de reabilitação, como a gente chama no SUS, eles são atenção especializada, eles não atendem de porta aberta. Eles só atendem regulado. Sob direcionamento. Exatamente. Só que qual é a realidade hoje? Eu posso falar que é a realidade do estado do Pará, mas eu tenho quase certeza que é de muitos outros estados. Chegou na unidade básica, já é encaminhado para média e alta. Porque não tem esse atendimento aqui, na atenção básica. Aí o que acontece com a média e alta? Sobrecarrega. Exatamente. Não dá conta, nunca vai dar. Mas não tem alguma política de treinamento e preparação desse centro de triagem, vamos dizer assim, onde as pessoas chegam? É a rede municipal. O que a gente procura fazer hoje, e já fizemos muito, é
treinar esses profissionais, mesmo não sendo a nossa responsabilidade, tá? Porque eu estou falando agora como coordenadora estadual. Para sobrecarregar lá, você tem que... Para não sobrecarregar exatamente. Lá, você tem que criar algum sistema. Então a gente... Exatamente. Para que eles possam ter também esse atendimento lá e não sobrecarregar a rede. Porque aí as pessoas ficam anos esperando para entrar num centro desse. E nós já inauguramos 4. E como está a demanda? Tudo cheio? Gigantesca. Tudo cheio. Então, nós inauguramos um em Belém, inauguramos um em Tucuruí, inauguramos um em Capanema e vamos inaugurar agora, no próximo mês, mais um em Belém. E todos vão ficar lotados. Então, e o pior, eu não vou citar aqui qual município, mas tem município que a gente abre o serviço, ele fecha o dele. Entendi. Você entendeu? Exatamente. Quando na verdade é mais um serviço, não é para fechar o dele, ele tem a responsabilidade dele também. Então é muito complicado, por isso que eu falei, isso aqui é uma prestação de serviço para que todo mundo entenda a responsabilidade de todo mundo. Os municípios têm a responsabilidade deles, o Estado tem a responsabilidade dele e o governo federal tem a responsabilidade dele, que, diga-se de passagem, não vinha fazendo. E até agora não está. Eu espero que venha, na verdade. Porque o que acontece? Em 2000 e... Não existe uma campanha federal, não? De autismo? Não. Eu estou perguntando porque realmente eu também nunca me deparei com nada. Nenhum tipo de campanha vinculada. Por isso que hoje eu posso te dizer com muita certeza, com muita segurança, que o Estado do Pará é referência para o Brasil, porque a gente recebe a visita dos gestores de outros estados. Eles querem saber, porque não tem uma política de cima para baixo. Quando eu estive em Brasília, em 2020, eu estive na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. E lá eu fui em busca de projetos para essa área e financiamento, claro. E lá foi muito claro, e ainda bem que eu tenho minhas testemunhas que foram comigo, que eles disseram, não temos nada. Não temos nada e volte para o seu estado. E nós viemos para cá e com um orçamento 100% do estado, nós estamos construindo os centros. Então, além desses que eu falei para você, que estão inaugurados, nós temos outros em obras para o ano que vem. Santarém, Marabá, Altamira. Tu tem se deparado com alguns municípios que têm se movimentado? Sim, tenho. Não posso ser injusta. Pode citar algum como exemplo? Caraã dos Carajás, por exemplo. É um município que... Mas ali é bem fora da curva, né, em questão de receita, né? Mas eu tenho outros municípios, por exemplo, Cametá inaugurou um centro pequeno, Caxanhal tem um centro. Então, assim, também não posso ser injusta e dizer que nenhum município... Não, é porque eu já estou pegando aqui, porque em defesa da contra-argumentação. Canaã já tem, mas aí todo mundo vai falar assim, o segundo maior PIB do país. Tá, tudo bem, mas vamos lá, eu tenho... Assim, vamos ser franco, não é um custo alto. Não é. Porque ele não me exige que eu tenha aparelhos de grande custo, nada. O que eu preciso é ter pessoas. 3 salas, 4 salas, dependendo, obviamente, da quantidade de pessoas que você vai atender, e uma equipe bem treinada, que aplique os protocolos. Então, assim, não é um custo alto, tá? O que eu acho é que falta interesse e conhecimento. E nós, da coordenação, a gente está aberto a isso. Olha, como é que eu quero fazer? Vem. Ananindeua já vai inaugurar também um. Então, eu estou aqui citando o que eu estou lembrando, assim, rapidamente, daquilo que é municipal, que os municípios estão começando a se responsabilizar. Existe alguma parceria pública-privada que está muito em moda, que possa tratar sobre esse tema? Haja visto que existem várias instituições de ensino que poderia ser interessante para os mesmos já desenvolver esse tipo de trabalho? Olha, eu conheço Marabá, que tem algumas usinas que ajudam também, que fazem essa parceria. A Vale também ajuda alguns municípios, mas eu acho que ainda falta muito. Instituições de ensino não têm trabalhado em cima de parceria? Instituições de ensino, elas têm trabalhado muito no auxílio das capacitações. Então, por exemplo, a gente tem parceria com as universidades para capacitar
os profissionais dos centros, né? Isso aí é muito interessante. Só que veja bem, eu preciso capacitar os profissionais tanto da área da saúde quanto da área da educação. E aí eu tenho um pouquinho mais de dificuldade na área da educação, não vou mentir. A demanda é muito grande e a gente precisa de uma regulamentação da educação especial, não só no estado, a gente precisa no Brasil. Porque o que está acontecendo? Cada estado, município está fazendo a sua legislação e isso vai dar um problema ali na frente. Vai dar conflito normativo. Exatamente. Nessa norma que foi estabelecida no estado do Pará, quais são os principais direitos defendidos? Nós temos uma gama de direitos. Por exemplo, nós estabelecemos a legislação que institui um cadastro, porque não há nenhuma base de dados no Brasil sobre o autismo, então o estado do Pará criou a primeira base de dados. Tá? Nesse cadastro, você recebe a CIP-TEA. A CIP-TEA é uma lei federal, que é a Lei Romeu Mion. E no estado do Pará, a diferença é que nós acoplamos a essa carteira a base de dados. Então, eu consigo ter acesso a quantas pessoas eu tenho, e ainda falta muita gente, com laudo, sem laudo, né? Além disso, nós implementamos... As pessoas que estão nos ouvindo, que queiram cadastrar, Ótimo. E para a gente prestar esse serviço, Isso. Qual que seria o mecanismo, qual que seria o direcionamento? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Como eu faço para tirar a carteira do meu filho? É tudo pelo site da CESPA. Você entra no site, preenche todas aquelas perguntas, anexa os documentos e espera que a carteira chegue na sua residência pelos correios ou através de ações que a gente faz, não só aqui em Belém, mas também ações itinerantes nos municípios. De capacitação, de formação profissional, a gente vai e entrega as carteiras. A Defensoria Pública tem trabalhado em conjunto com vocês? A gente percebe que o Dr. João Paulo Ledo, né, que é o defensor geral, ele tem feito várias caravanas para tentar levar direito, né, às populações. Sim, e é muito interessante esse trabalho da Defensoria. Nós temos parcerias, sim. Nas nossas ações eles nos acompanham, nos dão suporte. Nós estamos programando mais uma ação agora em setembro, mas eles têm nos ajudado, inclusive, nesse trabalho informativo, porque as pessoas não conhecem os seus direitos. É a finalidade do podcast. Exatamente. Então, eu tenho, por exemplo, direito à carteira. Tá, mas o que a carteira me dá como direito? Acesso prioritário a qualquer serviço público e privado. E por que isso é importante? Porque as pessoas com autismo, a deficiência é invisível. Então, eu tô numa fila, já estão os olhares estranhos para mim. Por que eu tô nessa fila de prioridade? Se eu tiver com a minha carteira, principalmente criança, enfim, eles usam muito no pescoço, eu não preciso falar nada para ninguém. Quem entende que é muito complicado você ter que ficar justificando por que você está usando do seu direito de ter prioridade nos atendimentos de qualquer coisa. Então, isso é uma das coisas. Outra legislação que nós criamos aqui, as sessões de cinema adaptado, né, que são a seção azul. Nós criamos a legislação que retira o estampido dos fogos de artifício. Aí muitas pessoas chegam para mim e falam: mas aqui o vizinho ainda solta, né, os fogos. Mas também reduziu bastante. Além de ter reduzido, mas é importante que você denuncie. Porque senão são aquelas famosas leis que não pegam, mas a gente tem que fazer pegar. Então tem que fazer boletim de ocorrência, tem que denunciar, tem que ir no Ministério Público. Esse pessoal pode denunciar por onde? Essas pessoas estiverem soltando fogos? Ministério Público, ouvidoria, por exemplo, da Secretaria de Saúde, porque a gente faz os encaminhamentos. Na própria delegacia, né? Inclusive, eu vou até dar um spoiler aqui importante. Em breve, nós vamos inaugurar aqui no estado do Pará a primeira delegacia voltada para pessoas com deficiência do estado. Então, essa já vai ser um canal importante, porque vai ser um atendimento especializado, né? Um acolhimento especializado para todas as pessoas com deficiência. Nesses casos de foguete, eu estou pensando aqui, pode direcionar também para a Delegacia do Meio Ambiente. Também, né? Eles acolhem essa demanda. Nós instituímos aqui no estado, porque é tanta legislação que eu confesso que hoje eu deveria ter vindo com uma cola das leis que nós aprovamos aqui no estado. Mas o fato é que os centros trouxeram para a gente
um atendimento baseado em evidências científicas, gerando um modelo para os municípios de outros centros. E isso é muito importante, porque, como eu disse, o custo é baixo, né? E a gente tem como fazer um atendimento de qualidade para essas pessoas, e o Estado quer sim fazer parceria com os municípios, né? Principalmente aqueles municípios que têm menos condições. A gente sabe que o Estado é tão grande, né, que tem essa coisa de um município mais rico, um município mais pobre. No caso do Pará, então... No caso do Pará, é o segundo maior estado da federação, então é um negócio surreal para a gente implementar política pública que seja linear. Então a gente estende sim a mão para esses municípios que mais precisam, mas é importante que eles entendam a responsabilidade deles, não podem só jogar para a rede do Estado, né? Sim. Retomando aqui, tu mencionou a questão dos direitos, né? Quais foram os principais direitos que foram expressos na lei criada pelo Estado do Pará? Teria mais algum direito que você gostaria de mencionar? Eu acabei de lembrar, porque aos poucos eu vou lembrando. É porque você começa a debater um direito, aí ele vai longe, depois a gente esquece. Aí volta, né? A gente implementou na carteira de vacinação também que tenha a prioridade da vacinação para pessoas com autismo. Nós implementamos dentro dessa legislação um laboratório de formação profissional, que vai ser o primeiro laboratório de formação profissional do Brasil. Então, por exemplo, todas as pessoas, todos os profissionais, né, dos 144 municípios que queiram aprender, que queiram se capacitar, eles vão poder fazer uma imersão nesse laboratório, que vai ser inaugurado no mês que vem, que eu comentei. Então, além de ser novas vagas de atendimento, ele vai ser o primeiro laboratório de formação profissional do Brasil. Por que eles não criam um curso EAD corporativo? Não, ele vai ter, a gente já pensou nisso. É porque assim, as coisas vão caminhando, né? Mas a gente nesse espaço que vai ser ali na Batista Campos, ele vai ter estrutura para fazer formação EAD também. Mas é importante também visualizar na prática. Agora, claro, a gente sabe, com a distância, com o custo, a gente precisa ter essa parte EAD também. Eu acho que o interessante do EAD, essas universidades corporativas que empresas utilizam, eu acredito que o setor público deveria utilizar mais, é porque você consegue capacitar mais rápido. Isso. E querendo atualização. Às vezes a pessoa fez aquele curso de capacitação, mas aí para atualizações, aí perde um pouco a efetividade. Né? Uma outra coisa também que eu lembrei agora, que é muito importante e talvez muitas pessoas não saibam, que é assim, tem uma grande maioria, na nossa base de dados deu para visualizar bem isso, de pessoas com autismo que são jovens e adultos. Então a gente costuma falar muito de criança, né? Mas tem muita gente que está na fase da adolescência e adultos também. Principalmente eu tenho muito pai que está sendo laudado junto com o filho, porque a incidência maior do autismo é nos homens. Então, não sabia dessa. Então, eles são laudados junto com os filhos. E aí a gente precisa ter as políticas públicas voltadas para essa faixa etária, porque a grande maioria está fora do mercado de trabalho. Então, nós criamos projetos como, por exemplo, a Feira do Empreendedorismo Inclusivo. É uma feira itinerante, onde essas pessoas apresentam seus serviços, seus produtos, muitas vezes de economia criativa, né, alimentício, artesanal, o que for, eles vendem nessa feira, eles fazem renda. Então é uma feira que começou já com um calendário fixo aqui em Belém, mas que agora a gente roda também itinerante em outros municípios e gera modelo para outros municípios. Olha, vocês podem também abrir esses espaços aí. Por que isso é importante? Porque além da renda, obviamente, que é gerada, eu tenho uma oportunidade de mostrar o trabalho dessas pessoas, apesar das suas dificuldades. Então, apesar de eu ter dificuldade de interação social, apesar de eu ter dificuldade de me comunicar, eu consigo produzir. Sim. Então, nós criamos um programa que se chama Norteia Pará. Esse programa é em parceria com o Sebrae. E aí nós capacitamos serviços de RH de empresas, e empresas públicas e empresas privadas, para contratarem pessoas com autismo e outras deficiências também. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar de política pública intersetorial, que eu digo, que é saúde, educação, assistência social, cultura, por exemplo. Nós implementamos um festival
Festival Talentos. Esse festival, ele abriu portas para muita gente. Hoje eu conheço pelo menos umas 10 pessoas que se apresentaram nesse festival que estão trabalhando, tocando profissionalmente em festas, em eventos, estão se apresentando. Isso virou uma profissão, né? Então, a gente precisa trabalhar onde a gente tem espaço. No esporte, por exemplo, a mesma coisa. Nós abrimos no Mangueirão 2 salas de acomodação sensorial. E é o primeiro estádio do Brasil com 2 salas de acomodação sensorial. O que seria acomodação sensorial para as pessoas que estão nos ouvindo? São espaços onde as pessoas com autismo têm toda uma estrutura física e também profissional de suporte para assistir os jogos que acontecem no Mangueirão. E não são jogos só apenas de futebol, porque hoje o Mangueirão é um estádio que a gente chama padrão FIFA, que tem pista de atletismo, enfim. Então, o que é interessante, e eu faço até a minha meia-culpa nesse caso, porque eu, como não sou esportista, não dava tanto valor a isso, essa é a realidade. Mas, depois que a gente inaugurou essas salas lá, parece assim que abriu uma caixa de Pandora. A quantidade de gente que nunca conseguiu assistir a um jogo, a quantidade de pais que nunca pôde levar seus filhos para assistir um jogo no Mangueirão. Então, uma demanda absurda, né? E aí você vai entendendo o quanto que a gente precisa avançar. A política integrativa, né? Exatamente. Não dá para trabalhar só saúde, não dá para trabalhar só esporte, sabe? As pessoas precisam conversar. No início do governo, nós batemos em muitas portas e muitas vezes, e até por desconhecimento mesmo, nós ouvíamos, não, isso é coisa da saúde, não, isso é coisa lá da educação, entende? E as pessoas tinham essa dificuldade de entender que se os projetos não fossem integrados, não ia funcionar. Então, por exemplo, no Mangueirão, que é uma área da Secretaria de Esporte e Lazer, nós entramos com essa parceria de montar o espaço, porque nós temos uma equipe profissional para isso, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, monta o espaço e está presente ali nos jogos para atender, para acolher essas pessoas. Não é só montar o espaço e deixar lá, né? A responsabilidade de entrada é contínua dos clubes, mas nós só estamos ali para dar o suporte para quem tem o ingresso, o acesso a esse espaço. Então, são muitos projetos que a gente vai construindo. Agora nós estamos, por exemplo, com um novo projeto que se chama Rota da Inclusão. A Rota da Inclusão nada mais é do que você falar sobre inclusão, falar sobre esses direitos. É isso que a gente está fazendo nas comunidades, nas escolas, nas unidades básicas de saúde, roda para as famílias, entendeu? Empoderar mesmo. Falando em comunicação, existe algum canal que as pessoas podem acessar para ter todas as informações ali sobre o tema, normas, acessibilidade a locais, tratamento? Existe um portal exclusivo para isso? Dentro do site da CESPA tem uma aba que se chama Autismo. Lá nós colocamos todos os nossos projetos. Nós também temos o Instagram, que é da CEPA, né, que é também onde as pessoas vão encaminhando. No meu Instagram também, Nay Barbalho, eu sempre coloco todos os projetos, tanto da área da comissão da OAB, quanto da CESPA. Por exemplo, agora a comissão da OAB está preparando, federal, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a legislação quanto à lei, né, que sancionou a ozonioterapia como um tratamento complementar para práticas em saúde. Por quê? Porque a ozonioterapia, ela não é uma evidência científica, né, de tratamento. E a gente tem muito problema em relação ao autismo. Por quê? Porque existe um documento mundial onde existem 28 práticas para o atendimento da pessoa com autismo. Mas eu não consegui fazer a ligação entre a ozonoterapia e o autismo. Ela é muito usada, ela é muito vendida para o tratamento das pessoas com autismo. Muito, muito mesmo. Isso, na verdade, eu posso te afirmar que as pessoas mais prejudicadas com essa legislação da ozonioterapia são as pessoas com autismo. Porque
eu já percebi as pessoas fazendo isso em questões de pós-cirúrgico. E o pessoal fala que o resultado é muito bom, né? Então, existe uma evidência científica para um tratamento odontológico. Uhum. Ah, entendi, mas não para o... Fora isso, nada mais tem evidência científica. Uhum. Então, eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho nada contra quem faz a ozonioterapia, mas até porque algumas pessoas dizem que tem melhora, como você mesmo colocou. Tem a questão é igual aquela câmara hiperbárica, mesma coisa, câmara hiperbárica. Mas, na minha perspectiva, tudo que é tratado com verba pública, com dinheiro público, ele só deve ser destinado para aquilo que tem evidência científica. Entendi. Então, não há evidência científica da ozonioterapia para o atendimento da pessoa com autismo, mas veja bem. Pode até ocorrer, mas não tem... Pode até ser que um dia venha a ser evidência científica, e se vier, ela vai entrar no rol do documento mundial, e aí ok, mas hoje não tem. Então, você não tem... Vou dar um outro exemplo para você. Óleos essenciais. Eu não tenho nada contra óleos essenciais, eu uso óleos essenciais, mas não para o tratamento da pessoa com autismo, entende? Não há evidência científica. Eu uso para mim, porque eu me relaxa, porque eu gosto antes de dormir e tal. Eu tô dizendo isso porque as pessoas precisam separar. Eu não estou dizendo que não funciona, eu só estou dizendo que não tem evidência científica, e para verba pública é importante. Você está levando exclusivamente para a questão do autismo também, você não está levando para a questão do efeito. Você tem efetividade em alguns casos. Isso, né? Exatamente. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu preciso me posicionar, né, como gestora, como ocupando um cargo de gestão, eu preciso me posicionar, porque muitas famílias, principalmente quem pode estar nos ouvindo agora e que está com uma suspeita, com uma investigação, entenda. Até com confirmação também. Isso. Na hora do desespero, tá? Você é capaz, e eu conheço famílias que já venderam um carro para levar o filho para os Estados Unidos para colocar na câmara hiperbárica. E aí, no desespero de você querer uma cura que não existe, é difícil ouvir isso, mas não existe cura para o autismo ainda. Eu espero que estar viva ainda para receber a notícia de ter cura, mas não há. O que há são tratamentos excelentes, eficazes, onde você consegue dar uma condição de autonomia e independência para as pessoas com autismo. Então, acho que as pessoas têm que focar nisso. No paliativo, então. Naquilo que trata, que melhora, naquilo que melhora sim a condição. Vou dar um exemplo para você. Meu filho, se ele não tivesse tido tratamento com evidências científicas, muito provavelmente hoje ele era um autista de nível 2 de suporte. Ele não falava, tá? Ele foi falar com 3 anos de idade, ele não interagia com ninguém, ele não olhava nos olhos de ninguém, ele não atendia nenhum chamado, mesmo você falando várias vezes o nome dele, Pedro, ele não chamava, não. Hoje ele fala pelos cotovelos, tá? Interage super bem. Então, isso por quê? Porque nós tivemos um atendimento de qualidade e precoce. Que isso é muito importante de falar. Porque hoje, infelizmente... A falta de tratamento, tu acha que pode evoluir de nível 1 para o 2, do 2 para o 3? Sem dúvida nenhuma. Pode regredir também. Sem dúvida. Não cessar, mas regredir. Sim, ele corre dentro do espectro. Entendi. Então, por exemplo, eu conheço pessoas... Eu achava que era pré-determinado. Não. Ela tá no 1, não ter o resto da vida. Não. Por exemplo, eu conheço famílias, tá? De verdade. Conheço famílias que têm uma excelente condição financeira, que poderia estar já intervindo ali, mas não, com o tempo, vou esperar mais um pouco, eu vou... quando ele entrar na escola, ele melhora. Eu acho que a falta de aceitação da situação prejudica muito o tratamento dessas pessoas. Exatamente. Aí dá vontade de chegar para essa família e falar assim, você não está entendendo, até os 4, 5 anos, as sinapses cerebrais, que a gente chama, são elásticas, é uma esponja. Ele vai absorver muito melhor.
tem que começar agora, é urgente, entendeu? E aí as pessoas ficam esperando, então assim, o tratamento não vai ser tão efetivo quanto, não estou dizendo que não tenha que tratar, tá? Tem que tratar a vida inteira, mas o tratamento precoce, ele é muito mais eficaz. Ele vai definir como vai ser, como esse sujeito vai ser na fase adulta, na fase da adolescência. Então tem que começar logo. Você tá atrasado na fala, não tá interagindo, na carteira de vacinação de toda criança, tem os marcos de desenvolvimento lá. Se tem um atraso ali, não interessa, pode não ser autismo, o que for, tem que intervir, tem que entrar, tem que atuar, porque aquilo ali, aquela atuação imediata é que vai definir um prognóstico que a gente chama positivo no futuro. Tem muitas pessoas que são diagnosticadas depois de velho com autismo? Tem. Você tá falando assim, eu tô pensando aqui, TDAH eu tenho certeza que eu tenho, né? Eu tô pensando se eu sou autista também agora. Depende, você pode fazer uma avaliação e pode ser, porque às vezes a gente mascara as dificuldades, né? Então, por exemplo... Você cria mecanismos de blindagem. Exatamente. Isso que eu tô pensando. Então, por exemplo, eu tenho hiperfoco em alguma coisa, mas eu consegui aqui construir uma carreira, eu consegui formar uma família, eu fui mascarando minhas dificuldades. Por exemplo, eu tô num evento e aí aquilo pra mim, eu tenho no dia seguinte uma ressaca social. Sabe o que é uma ressaca social? Quando tu fala de lidar com muitas pessoas, isso, depois tu tá ficar longe. Nossa, aí tu tá sugado, porque ali naquele momento tu tá mascarando, tá interagindo, tá tudo bem, e no outro dia tu tá exausto. Então tem muitas coisas que, principalmente a pessoa com autismo de nível de suporte 1, que é a ressaca social seria um dos sintomas, podemos dizer assim? Uma das características, sim, pode ser, porque aí você... tem gente que não tem problema em socializar, em estar com muita gente, entendeu? E tem outros que no outro dia tá mal, porque ali se esforçou muito para ser sociável, entendeu? Então ele tem uma condição ali de interação social. Comunicação, por exemplo. Tem gente que tem uma comunicação quase que, como é que eu posso dizer? Uma comunicação funcional. Então eu falo o que é necessário, o que é preciso, para eu interagir com a minha família, para eu estar no meu emprego, entende? Não é uma coisa natural. E aí eu tô venho mascarando ali a minha vida inteira. E aí quando eu chego agora na fase adulta, que eu levo meu filho numa equipe multidisciplinar, eu me enxergo, né, em todas aquelas características ali, aí bingo, eu tô dentro do espectro. Então, a gente consegue hoje identificar muito isso, muito. Não tô falando de uma coisa, uma vez por mês, não, é toda semana eu tenho gente adulta que está recebendo laudo, porque os profissionais estão mais capacitados, porque a mídia divulga mais sobre isso. E aí é algo, então, que vem sendo... Porque algumas pessoas dizem, mas o que é isso agora? Virou uma febre? Todo mundo tem autismo. Não é isso. Existe esse preconceito. Eu tô falando que, às vezes, eu já agi com esse preconceito. Já analisei. Agora, todo mundo tem autismo, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem... Na verdade, não é isso. Na verdade, sempre teve, só que as pessoas mascaram. Tem gente que mascara a vida inteira, morreu sem saber que estava dentro do espectro, tá? E como os profissionais agora têm um olhar mais apurado, como os profissionais agora estão se capacitando mais, eles estão conseguindo identificar melhor, porque veja bem, se eu tenho 1 a cada 36 pessoas, provavelmente você tem gente na família, conhece alguém que tem, não tem como fugir disso, entende? Porque na verdade já é uma coisa que existia, na verdade não era identificada, então as pessoas visualizam aquilo como alguma coisa atual que está ocorrendo agora, mas de fato não, por exemplo, ocorria. Você sempre teve um amigo que era mais tímido, né? Você sempre teve um que era estranho, aquele ali é todo estranho. A gente criava aquela roupagem. Exatamente, né? Nossa, aquele ali é o estranho da sala, porque ele é tímido, ele é na dele. O antissocial. Pouco se comunica, ele mal te olha quando ele fala contigo, entende? Então sempre teve, só que agora eu consigo dar um suporte melhor, porque eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais conscientização. Então, tira aquela imagem diferente, né? A pessoa é diferente.
E eu tenho pessoas, olha, vou dar um exemplo para você. Eu conheço uma pessoa e eu posso até citá-la aqui, porque ela é uma amiga minha, a Bárbara. A Bárbara, ela é procuradora concursada do município de Paraupebas, né? Então, ela é uma sumidade, por exemplo, em legislação. Ela sabe tudo. Nossa, você vendo ela falando, ela dá aula, ela tá toda atualizada e tal, e é uma pessoa com autismo. Então, eu conheço médicos também, né, que se identificaram. Eu conheço muitos profissionais em vários setores, né, na parte de informática. Então, assim, é bom que a gente diga isso. Não aqui. É uma doença incapacitante, as pessoas... Nem é uma doença. Não, nem é uma doença, não é um espectro incapacitante. A gente fala uma condição, mas ela não é incapacitante mesmo. E ela, quando bem trabalhada, por exemplo, se você... Eu conheço funcionários, servidores com autismo, que quando ele tem um hiperfoco, ninguém tira dele o conhecimento sobre aquele assunto. Tu falou que no CID... Lá configura o autismo, né? Isso. Mas tu diz que não é doença, no CID não é doença. Pois é, mas mas tá errado. Tem que mudar. Você me corrigiu, eu falei, mas tá, ele tá tem no CID, CID, né? Tem CID, CID-F84. Mas não é doença, porque ele não tem cura. Vou te dar um outro erro, por isso que eu digo que cada um precisa entender suas responsabilidades para que a legislação mude, tá? Porque já ensina errado, né? A gente aprende errado. Por exemplo, o autismo, dentro das legislações do SUS, ele está dentro da deficiência intelectual. Só que nem toda pessoa com autismo tem deficiência intelectual. Acabou de falar, que não é capacitante, né? Então você entende que tem muita coisa errada para ser mudada? De cima para baixo? Eu não tenho hoje, por exemplo, nenhum programa do governo federal que financie os municípios, que ajude os municípios a ter seus centros, os estados a ter seus centros. Porque se a gente for questioná-los, eles vão falar que já está no CID, então já está na verba da saúde. Ele está na verba para pessoas com deficiência. Que já é derivada da saúde. Só que nessa verba de pessoas com deficiência, eu tenho 4 tipos de deficiência, que é física, auditiva, visual e intelectual, mas nem todo mundo com autismo... A verba para deficiência, ela não vem da saúde, não? Sim, saúde, educação. Saúde e educação. Entendi. Também tem a verba. Só que, veja bem, eu não consigo hoje, com a demanda que eu tenho para o autismo, eu não posso estar inserida nesse bolo aí. Você entendeu? A demanda é muito grande. Eu tenho especificidades de atendimento, então eu preciso sim ter um programa diferenciado. Eu sou defensora disso porque eu estou aqui na ponta, eu estou entendendo o que está acontecendo. Você tem uma empatia direta com a situação, né? E a gente recebe demanda de tudo quanto é área. E de fato não dá para atender todo mundo. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Os planos de saúde. Hoje, os centros do estado atende um monte de gente que tem plano de saúde. Ou seja, se essa turma tivesse sendo atendida corretamente pelos seus planos de saúde, eu não estava com o meu centro lá cheio de gente com plano de saúde. Eu estava atendendo gente que realmente precisa, que não pode pagar. Mas eu não posso dizer não, porque é SUS. O SUS é universal, ele tem que atender todo mundo. Tá na fila? Chegou a sua vez? Tem que entrar. Então, são muitos atores, volto a dizer, que não estão suprindo com as suas responsabilidades e que vão sobrecarregar algum lugar. Pode apostar. Mas a não prestação de serviços pelos planos de saúde já está sendo debatido? Sim. Já existe alguma ação? Até porque caberia ação civil pública, né? Sim, e os planos de saúde, e a gente tem essa parceria com o Ministério Público para cobrar dos planos de saúde esse atendimento, né? Então a gente tem, assim, eu não vou citar, mas a gente tem planos de saúde que são muito problemáticos mesmo, eles fecham as portas. Então, assim, aí eu já falo como membro da OAB, né? Levo sempre esse conhecimento do Ministério Público, busco a parceria. O Ministério Público é o autor da lei, autor da ação.
né? E o Ministério Público realmente entra com a ação, só que mesmo assim eles não cumprem, aí tem que entrar com uma ação de execução de cumprimento, né, de sentença, para que eles possam. Então é muito. Aí olha o tempo, né, de espera. Então, e esse tempo de espera é precioso. O que a família faz? Entra na fila do nosso centro lá para ser atendido. Mas eu acredito que essa postura é até para desmotivar as pessoas de procurarem mesmo. Até as pessoas que entram com ação, tem as ações, vamos dizer assim, eles protelam, até a pessoa vai assim, não compensa entrar não com compensa, essa ação, vou entrar aqui na fila, outro. tá abrindo mais centros do Estado, então eu vou conseguir ser atendida de maneira mais rápida pelos centros do Estado. Então pode ser, eu estou pensando que pode ser uma estratégia utilizada no jurídico deles, né? Só que você entende que tem muito mais gente que não tem plano de saúde. É porque eu estou pensando que esse plano de saúde, na verdade, ele utiliza de características legais para não cumprir com a sua função social. Isso, exatamente. E aí as pessoas chegam pra gente e falam, eu tô na fila, tô esperando. E a gente fala, a gente tá abrindo vaga. Nós fomos o estado no Brasil que mais abriu vaga de atendimento. Só que se for só a gente, vai continuar não dando. Entende? Então, que bom que agora os municípios estão entendendo das suas responsabilidades de abrir seus centros. E a gente precisa cobrar mais dos municípios, precisa cobrar dos planos de saúde também. Responsabilidade As responsabilidades, né? Exatamente. Precisa cobrar de todo mundo. Então, isso é bom que leve conhecimento, porque as pessoas vão entendendo, né? Porque às vezes a pessoa não entende por que a fila está grande também no SUS. Isso. Por que está tendo as dificuldades. Não entende, exatamente. Acha que é desídia do Estado. Isso, às vezes exatamente. Eu recebo mensagem de gente assim, como é que eu faço para entrar no centro? Aí eu falo, a porta de entrada é a unidade básica e tal. Eu falo assim, porque o meu plano de saúde está demorando muito. Aí, entende? Aí, tipo, mais uma pessoa que tem plano de saúde e que não está conseguindo lá e que está indo para o SUS. E isso acontece não apenas na área da saúde, mas também na educação. Você acredita que as escolas particulares são as que mais negam matrícula? As particulares? É porque às vezes tem que colocar uma pessoa. Exatamente. Então, o que as pessoas estão fazendo? Saindo das escolas particulares e indo para as escolas públicas. É o mesmo esquema na saúde. Então, assim, eu não estou tirando a responsabilidade do Estado, muito pelo contrário, a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais. Mas enquanto a gente não tiver todo mundo assumindo suas responsabilidades, a gente vai ter essa grande dificuldade, essa espera, esse atendimento que não é o ideal para todo mundo. Existe uma grande recusa mesmo das escolas particulares em oferecer o serviço? O meu filho, pelo menos, foi recusado em 4 escolas. Disse que é autismo, aí a pessoa diz assim... Eles criaram um sistema de cota, né? Não pode. Não pode. Não pode. Esse tema foi até debatido com o Cássio aqui, que eles criaram um sistema de cota para número X de pessoas. Isso, eram 4. Olha, eu tenho 4 pessoas só por sala, então já está lotada, a sala não dá mais. Onde que está dizendo isso? Uma portaria municipal de vários anos atrás que é inconstitucional. Porque a lei federal diz que não tem cota nenhuma. É pessoa com deficiência. Então, todo início do ano começa tudo de novo, aquela enxurrada de gente que quer matricular o filho na escola e que a escola nega. A confusão já está armada, né? A gente já até sabe. E o que você tem como perspectiva para os próximos 5, 6 anos na questão do autismo? Olha, eu sou bem esperançosa em relação a isso. Eu acho que a gente abriu uma caixa de Pandora que não tem como fechar. Deu uma evolução muito grande. Né? Que bom que não tem como fechar. Muitos estados estão realmente correndo atrás. O governo federal fez um aceno agora de que vai dar uma atenção para essa causa e a gente espera realmente que isso aconteça, tá? E em relação ao governo do estado, nós vamos ter 8 centros estaduais no total, é programado, né, para os próximos anos eles abrirem, e também tem a perspectiva de que muitos municípios estão se movimentando para ter seus centros municipais. Então, a perspectiva realmente é muito boa.
O governo do estado, em relação à educação também, tem um projeto de lei tramitando para regulamentar a educação especial no estado, e aí agora eu já estou falando de educação, não mais de saúde. Saúde, a gente está trabalhando com os centros, educação, regulamentação da educação especial. E assim, de uma maneira geral, eu vou ser bem honesta com você. Eu acho que a gente não precisa de mais lei. Eu acho que a gente precisa cumprir bem aquilo que já tem aí. Porque o Brasil é campeão de legislação no mundo, né? A quantidade de lei, ela confunde as pessoas. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu há muito pouco tempo. Nós temos uma legislação federal que garante acesso prioritário a pessoas com deficiência, certo? Certo. O autismo é considerado uma deficiência desde 2012, certo? Certo. Ponto. Até aí acabou. Você já tem que garantir acesso. Aí me vem uma outra lei federal há muito pouco tempo. Acho que não sei nem se foi há um mês atrás, que até a minha equipe de comunicação perguntou: e essa lei? É uma lei que garante prioridade para pessoas que estão em tratamento do câncer e pessoas com autismo. Para quê? Já é considerado pessoa com deficiência, e pessoa com deficiência mais do mesmo. Então é cada vez uma lei nova, entendeu? Que vai confundindo as pessoas, tipo assim, eu não tinha prioridade antes. Então é mais do mesmo, vamos Exatamente. dizer assim. Isso. Qual que seriam os principais desafios a ser enfrentado hoje pelo autismo? Hoje, o principal desafio é, na minha visão, aceitação familiar, né? Que aí eu já começo com preconceito dentro de casa. Aí se eu tenho preconceito dentro de casa, é difícil cobrar na rua. Falta de profissional capacitado para esse atendimento com qualidade, e aí eu tô falando tudo que você possa imaginar de profissional, desde o policial militar na rua, entendeu? Até um médico que diz que não, bora esperar mais um pouco. Sim. Então, falta de capacitação profissional. E aqui eu estou falando de gestor, capacitação de gestor, tudo, né? E incremento de verba pública para todo mundo, né? Município, estado, acho que a gente precisa ter esse olhar de assistência do governo federal para toda essa rede de atendimento também. Eu acho que são os 3 maiores desafios que, se a gente vencer, a gente vai ter uma rede bem bacana de atendimento para as pessoas com autismo. Inclui a integração entre todos os envolvidos, né? Setor público, privado, Isso. Município, Estado e União Federal. Isso. Doutora, quer deixar algum recado final para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aqui. Eu certamente não falei de tudo, Podemos continuar, quer falar de quê? Vamos aproveitar. Mas aí a gente vai ter que ficar o dia inteiro aqui. Mas assim, eu quero agradecer o espaço. Eu tenho certeza que hoje eu falei de muita coisa que muitas pessoas não conhecem, então já foi uma grande prestação de serviço. Quero disponibilizar os nossos canais de comunicação aqui com vocês, quero disponibilizar os canais da Secretaria de Saúde, que está, como eu falei, no site da Secretaria de Saúde, o nosso Instagram, que a gente vai deixar aqui para vocês à disposição. E aí entre em contato com a gente vai caminhando dentro daquilo que a gente consegue, dentro daquilo que é a responsabilidade nossa. Então quero agradecer a oportunidade de trazer um pouquinho mais de conhecimento do nosso trabalho e de conhecimento do que existe de direito para as pessoas com autismo no estado. Doutora, muito obrigado por ter compartilhado o teu conhecimento, para agradecer o podcast e levar informação que realmente pode modificar a vida de várias pessoas envolvidas. Obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Viu? Obrigado.